Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste dia, neste domingo, nós outros estamos aqui para compartilhar com vocês uma palavra da palavra de Deus, el qual é o alimento de nosso espírito, e nós outros, todos vocês e nós outros sabemos que necessitamos da palavra de Deus. Então, se neste dia, todos os dias, minha esposa, a pastora Lourdes, está sendo na live e muitos estão acompanhando, mas hoje eu estou fazendo aqui em meu celular, usando meu Face, e você também que pode nos acompanhar e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos estar analisando este dia de hoje, mirando os hechos do Espírito Santo em el ministério de Filipe. Vemos aqui a preocupação de Jesus, a preocupação de Deus com a salvação do ser humano. E muitas vezes este ser humano hasta mesmo tem conhecimento da palavra de Deus, tem acesso a ela, mas muitas vezes não entende o que Deus está falando ou quer falar com ele e está ensinando por meio de sua palavra. O caso aqui de Filipe é que o Espírito lhe falou para que fuera ao encontro de eunuco, de la reina de Candace, o eunuco que havia venido a Jerusalém para adorar, e miramos que era uma pessoa que tinha interesse em la palavra de Deus e hasta mesmo havia venido a Jerusalém para adorar. Estava sendo algo importante para a sua vida espiritual. Mas nós outros miramos que o Espírito Santo de Deus, então nós outros vamos ler a palavra de Deus, aí você pode nos acompanhar para que nós outros podemos então entrar em meditar na palavra de Deus, em el livro de Hechos, para os que estão em Brasil, que nos acompanham também, Atos de los Apóstolos, e no capítulo número 8, no versículo 27, hasta o versículo número 40. Então, nós vamos estar lendo esta palavra. Você pode aí nos acompanhar no nome do Senhor Jesus Cristo, para que venhamos juntos estar a meditar em esta palavra, no capítulo número 27 do livro de Hechos, o livro de Atos dos Apóstolos, para que venhamos ler esta palavra. Quero invitar vocês para lermos juntos, capítulo 8, e o versículo de número 27, e vamos ler hasta o versículo de número 40. Amém? Acompanhe aí, busque sua Bíblia. É muito importante ler a palavra de nosso grande e poderoso Deus da glória. Então, aí no versículo 27 do capítulo 8, nós outros vemos, e pensando aí no versículo 26, que hace uma pausa aí em el capítulo, grande e poderoso Deus, mas o tema está a partir do 27, mas vamos pensar desde o 26, e vamos até o 40, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e ve hacia el sur, por el caminho que desciende de Jerusalém a Gaza, el qual es desierto. Então ele se levantou e foi. E sucedeu que etíope, eunuco, funcionário de Candace, reina de los etíopes, el qual estava sobre todos os tesouros e havia venido a Jerusalém para adorar.
volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. E el Espírito dijo a Filipe: acércate, júntate a este carro. E acudindo Filipe, lhe oyó que leía el profeta Isaías e dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Ele dijo: e como poderei, se alguno não me ensinare? Rogou a Filipe que subisse e se sentasse com ele. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja de la muerte foi levado, e como cordeiro mudo, delante dele que lo transquila, assim não abriu sua boca. Em sua humilhação não se lhe hizo justiça, mas sua generação, quem la contará? Porque foi quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Filipe: te ruego que me digas, de quem disse el profeta isto, de si mesmo ou de algum outro? Entrou-se Filipe, abrindo sua boca, e começando desde esta escritura, lhe anunciou o evangelho de Jesus. E, indo por ele caminho, ligaram a certa água, e dijo ele eunuco: aqui há água. Quem pede que eu seja bautizado? Filipe dijo: se creres de todo o coração, bem puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesus é o Hijo de Deus. E mandou parar el carro, e descenderam ambos al água. E Filipe e el eunuco, e lo bautizou. Quando subieron del água, el Espírito del Senhor arrebatou a Filipe, e el eunuco não o viu mais. Seguiu gozoso su caminho. Pero Filipe se encontrou em Azoto, e passando anunciava o evangelho em todas as cidades, hasta que chegou a Cesareia. Grande e poderoso Deus da glória. Então, nós miramos aqui esta palavra. E nesta palavra, nós podemos ver a preocupação de Jesus, a preocupação do Senhor, a enviar um anjo para falar com ele, Filipe. Grande e poderoso Deus da glória. Como digo aqui, um anjo do Senhor, e falou a Filipe, dizendo: levanta-te e ver al caminho, por el caminho que desciende de Jerusalém a Gaza, el qual é desierto. Nós vemos, Filipe não sabia quem estaria passando por aquele caminho, pois o anjo não lhe disse: vais a encontrar com um homem assim ou assim. Não falou nada, só disse para que se levantasse e fuera al caminho. Grande e poderoso Deus da glória. Então, nós miramos a preocupação de Deus com relação a uma pessoa que está interessado em conhecer ao Senhor, mas não tem entendido, não tem encontrado como entender o que. E nós vemos que ele estava lendo, mas necessitava de alguém para lhe ensinar. E Cristo, mirando, ele Deus Todo-Poderoso, vendo em coração dele, desceu de entender aquela palavra que estava lendo e não o entendia, que era um servo de Deus, um mensageiro, um missioneiro, um predicador da palavra de Deus, que estava em la cidade. E falou com ele para que fuera, e ele foi. E quando chegou ali, ele mirou que ia passando um carro, e que alguém estava sentado em aquele carro. O carro daquele tempo não era como de hoje dia, né? Hoje dia uma pessoa não se pode acompanhar ou se acercar a um carro que esteja em movimento, que esteja viajando. Grande e poderoso Deus. Mas em aquele tempo não, um carro era um carro com um cavalo, com um animal, então era despacio, caminhava.
E o Espírito disse: acércate a este carro. E quando ele se acercou, ele olhou que o homem leía o profeta Isaías e lhe ha hecho uma pergunta: ¿entiendes tu o que lê? E a resposta do homem foi: como puedo entender se alguém não me ensina? Nós vemos aí a necessidade de anunciarmos o Evangelho de Cristo, de la enseñança de la palavra de Deus, de hablar de Cristo Jesus a la gente, que muitos têm acesso à palavra de Deus, mas não entendem. Necessita ser ensinado, necessita ser explicado a eles de quem está falando, como ele ha hecho a pergunta: de quem está falando o profeta isto, de si mesmo ou de algum outro? Grande e poderoso Deus da glória, e a leitura estava falando de Jesucristo, estava falando de Cristo em sua muerte. Grande e poderoso Deus, quando morreu por todos nós, por la humanidade inteira. Grande e poderoso Deus. Então, nós vemos aqui esta palavra que está falando a grande necessidade de que venhamos ensinar as pessoas. E agora, como esses dias não estamos podendo, os templos de las igrejas não estão abrindo suas portas, e as igrejas, que somos todos nós, todos os que han recebido a Cristo como Salvador, fazem parte da igreja. Como diz a palavra, pertence ao corpo de Cristo Jesus. Grande e poderoso Deus da glória, e somos igrejas. E nos congregamos em os templos, e os templos agora estão cerrados suas portas. Grande e poderoso Deus, e a igreja, cada um que somos nós, estamos em casa, cumprindo as ordenanças, cumprindo aí as leis de los países aonde vivimos. Nós estamos aqui em Peru e devemos também cumprir as leis de aqui. Por esta razão, a igreja está com a porta cerrada, o templo está cerrado. Então, necessitamos que levamos a palavra de Deus, a enseñança a cada um que se encontra em seu hogar. Grande e poderoso Deus, como hoje dia temos a facilidade de los meios de comunicação. Então, por isso, estamos utilizando para levar hasta usted a palavra de Deus. Voltando aqui ao tema que nós estamos lendo, a pergunta que o homem ha hecho a Filipe foi: e como poderei se alguém não me ensinare? Grande e poderoso Deus da glória, uma oportunidade, Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto a la heredade que Jacob deu a seu filho José. Em aquele lugar, Jesus tuvo um encontro com uma mulher samaritana que havia venido ao poço de Jacob a sacar água. Em la conversação, como Jesus estava cansado del caminho, le dijo a la mujer samaritana: dá-me de beber. La mujer respondeu. Aí miramos a palavra de Deus na resposta de ela em Juan, no capítulo 4, no versículo 9 e 10. La mujer samaritana le dijo: como tu, sendo judío, me pides a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque judíos e samaritanos não se tratavam entre si. O versículo 10 disse: que lhe disse, dá-me de beber? E não tratavam entre si. Respondeu Jesus e lhe disse: se conheceras o dom de Deus, e quem és ele que te disse, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele daria água viva. Nós vemos aqui, irmãos, como estamos falando,
com a pergunta de Felipe, e aí entra também esse texto bíblico de aquela mulher que necessitava também de Cristo Jesus, necessitava de salvação, e has tenido a oportunidade de encontrar com o dueño da vida, ele Salvador do mundo, é sentado à orilla de poço, sentado ali, ele lhe dirige a voz e lhe pede água. Grande e poderoso Deus da glória, Cristo Jesus, ele é quem tem el água de vida. Ele é quem tem el água que necessitamos, como ele disse. Quando a mulher mirou que Jesus era judeu, porque estava vestido como judeu e era como judeu, e era judeu. Grande e poderoso Deus, ela era samaritana, e eles tinham uma enemistade entre si, eles não comunicavam-se, mas Jesus é aquele que quita toda a enemistade, Jesus é aquele que quita todos os problemas, grande e poderoso Deus da glória, e por isso ele estava ali, mas a mulher não conhecia. Grande e poderoso Deus, como o homem também não conhecia quem estava quem estava ali, que era um discípulo do Senhor e que continha a palavra dada por ele, Espírito Santo, para falar a ele. Mas ele lhe perguntou, lhe disse: como entendereis se alguém não me ensina? E rogado a Felipe que lhe sentasse com ele em carro. Grande e poderoso Deus da glória, hoje dia, irmãos, nós miramos uma grande necessidade do mundo conhecer a palavra de Deus e estar conosco também. Há alguns irmãos, mas eu sou um pouco curto de vista, não consigo mirar de lejos, o celular está um pouco lejos, os nomes que estão aí, mas minha esposa eu visto ali, que está conosco, e todos que estão aí ouvindo a palavra de Deus em essa live, então será bem-vindo a ouvir a palavra de Deus. Vamos seguir então meditando em la palavra de nosso grande e poderoso Deus da glória. Nós todos ustedes, leitores da palavra de Deus, todos os cristianos e aqueles que têm acesso à palavra de Deus e que entendem do que Ele está falando, miramos que estamos nos últimos tempos e que Deus tem prisa de que as pessoas conozcam sua salvação, conozcam seu plano de salvação, conozca a Ele como Salvador personal da vida de cada um e se acerque a Ele. Deus tem prisa em ser conhecido a toda a humanidade. Grande e poderoso Deus da glória, pois a palavra de Deus diz: todo aquele que crer em seu nome será salvo. Então para crer em nome de Cristo, necessita conhecer a palavra de Deus. Aquele eunuco estava querendo conhecer, mas não entendia. Hasta mesmo havia ido de sua cidade a Jerusalém e volvia lendo a palavra de Deus. Mas lhe dijo a Felipe: como se alguém não me ensina? Quando Felipe lhe perguntou se ele entendia o que estava. Então necessitamos, irmãos, falar da palavra de Deus a toda a gente que está em el mundo. Por isto, Deus tem levantado muitos missioneiros, obreiros, pastores, para ser enviado em diferentes lugares onde Deus quer que sua igreja seja implantada e seu evangelho seja predicado. Grande e poderoso Deus da glória. E nós somos uns desses bendecidos missioneiros que estamos predicando a palavra de Deus. Então, ensinando a gente que necessita
estamos aqui em Alerta, no Peru, e aqui nós miramos que há uma grande necessidade de conhecimento da palavra de Deus. E temos hecho aqui, quando ligamos aqui, temos um trabalho de discipulados de casa em casa, ensinamos muita gente. Grande e poderoso Deus, a palavra de Deus. Discipulando e ensinando. Isto é o que Deus quer que haga cada um, ensinando a palavra de Deus. Como Deus enviou a Filipe, allá em aquela carretera, em aquele caminho, que era um caminho deserto, mas por ali estava passando um homem necessitado de Cristo, e Deus tinha interesse em salvar a vida de ele. Por isto, ha enviado. Então, miramos aqui também o encontro de Cristo com a mulher samaritana em la orilla del poço. A mulher entendia também um pouco da palavra de Deus, porque aquela conversação, a mulher dijo, a mulher hablando com Jesus, ela dijo, eu sei que ele Messias há de venir, e quando ele venga nos ensinará todo. Grande e poderoso Deus, ela sabia que também tinha o dever de adorar, e havia, a gente dizia que era em Jerusalém, os judeus diziam que em Jerusalém se devia adorar. Grande e poderoso Deus da glória, mas também haviam dito que deveria adorar em el monte. Grande e poderoso Deus da glória. El monte Gerizim, que está cerca de Jerusalém. Então, mas Jesus lhe disse, mulher, a hora viene, quando nem Jerusalém, nem este monte adorareis el Padre. O Padre busca tales que lo adore em espírito. A hora viene, busque os verdadeiros adoradores. Esta é a hora em que devemos adorar ao Senhor de todo nosso coração e de viejos costumbres, deixando as coisas que impedem servir a Deus e aferrar-se a Ele de todo nosso coração. E isto nos levará a conhecer a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo e nos garantiza um lugar em el reino de Deus. Então, mas necessitam conhecermos a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Lendo aqui um pouquinho mais da palavra de Deus, que vai falar aqui da história da mulher com Jesus e a mulher samaritana. Aí disse, em el diálogo, Jesus mostrou a la mulher samaritana a necessidade, o caminho verdadeiro, e la apresenta a salvação, de igual modo, nós, a igreja, somos creyentes em Cristo Jesus, sociáveis e com privilégios de predicar, de ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Toda persona, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana ha sido muito provechoso. Vemos que disse a Bíblia aí em Evangelho de Juan, em el capítulo 4, e o versículo 11, 12, 13 e 14. Grande e poderoso Deus. Vamos ler juntos? Vamos lendo de versículo em versículo, para que você entenda melhor a palavra de Deus. Então vamos ler o versículo 11, que é o que está falando a mulher samaritana. A mulher lhe dijo, Senhor, cadê? Sim. A mulher lhe dijo, Senhor, não tiene com que sacar, e el poço é hondo. Donde, pues, tiene el agua viva? Então, miramos aqui, irmãos, a mulher mirou em Cristo e já visto a necessidade, dos necessidades. Mirou, não has visto em Cristo, em seu mano,
um balde, uma soga. Ela conhecia o poço e sabia que era hondo. Como has dito aqui, o poço é hondo. Então, mas Cristo havia dito, mulher, se tu conhecer o dom de Deus, e quem és ele que habla contigo, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Então, se quando a mulher mirou em Cristo, não has visto um balde em sua mano, nem uma soga, para ralar el água, lhe dijo, onde pois tiene água viva? Grande e poderoso Deus, se não tienes com que sacar. Grande Deus. No versículo 12, nós miramos aí, acaso eres tu maior que nuestro Padre Jacob, que nos dio este poço, del qual bebera ele, sus hijos e sus ganados? Aí respondeu Jesus e lhe dijo, no versículo 13, qualquiera que bebiere de esta água volverá a tener sed. O 14 diz, mas ele que bebiere del água que eu lhe darei, não tendrá sed jamás, senão que el água que eu lhe darei será em ele uma fuente de água que salte para a vida eterna. Grande e poderoso Deus da glória. E miramos, irmãos, esta palavra que Cristo estava falando àquela mulher. E em pensando de aquele pedido que ele havia feito a ela, pedindo-lhe água, grande e poderoso Deus, agora estava lhe mostrando o caminho da salvação, estava lhe apresentando a água viva, a verdadeira água, como ele disse no versículo 14, mas ele que beber del água que eu lhe darei, não tendrá sed jamás, senão que el água que eu lhe darei será em ele uma fuente de água que salte para a vida eterna. Grande e poderoso Deus da glória, a mulher escutando esta palavra, agora sentindo em seu coração que a palavra estava lhe tocando, a palavra estava lhe despertando, grande e poderoso Deus da glória. Então, nós miramos aí, e despertando a palavra estava despertando na vida, e ele então lhe perguntou, então, se miramos aí, quando o diálogo tem um propósito específico, sempre haverá resultados positivos, pois trata-se de la obra de Deus. Em el diálogo, a mulher samaritana lhe respondeu a Jesus e lhe disse, em João 4, agora versículo 15, hasta o versículo 19. Então aí diz, a mulher lhe dijo, Senhor, dá-me de essa água para que eu não tenha eu sed, nem venga aqui a sacar. Jesus lhe dijo, ven, ve, llama a tu marido e vem cá. Agora Jesus queria já não falar mais só com a mulher, mas queria que ela fuera e amara su marido. Cristo sabia e conhecia a vida de aquela mulher. Grande e poderoso Deus da glória. Ele sabia como ele sabe e conhece nossa vida. Nossa vida, irmãos, delante de Deus, não há nada oculto, não há nada que não seja descoberto. Delante de Deus, todo é como que seja desnudo. Grande e poderoso Deus, lo mais secreto de los homens é revelado delante de Deus. Grande e poderoso Deus da glória. Então, nós vemos aí, quando ele manda que a mulher vá e llame a seu esposo e vuelva à orilla del poço para seguir a conversação. Grande e poderoso Deus da glória. Respondeu a mulher e dijo, não tenho marido. Jesus lhe disse, bem has dicho, não tenho marido.
Aí no versículo 18 diz, porque 5 maridos has tenido, e ele que agora tem não és tu marido. Esto has dicho com verdade. O 19, le dijo a mulher, Senhor, me parece que tu eres profeta. Grande e poderoso Deus, por que a mulher agora lhe disse, me parece que tu eres profeta? Porque Cristo falou de algo escondido na vida da mulher. Algo que não havia sido revelado a Cristo, ela não havia contado. Grande e poderoso Deus da glória. E não havia comunicação entre samaritanos e judeus. Grande e poderoso Deus, então os hechos de los samaritanos, era desconhecido aos judeus, mas a Cristo não. A ele não era desconhecido, porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. Grande e poderoso Deus da glória. Então, se aí ela disse, le dijo a mulher, Senhor, me parece que tu eres profeta. Grande e poderoso Deus, porque havia hablado de algo que havia hablado da vida dela anteriormente, porque a gente has tenido 5 maridos, uma mulher ou um homem para ter 5 mulheres, ou uma mulher para ter 5 maridos, não é de um dia para o outro, leva tempo para que isto ocorra na vida de uma pessoa. Porque passa um tempo com um tempo com outro, então leva tempo. Então, se Cristo falou, has tenido 5, e o que agora tienes não és tu marido. Grande e poderoso Deus. Então, se a mulher conheceu que Cristo conhecia o secreto, conhecia a vida passada das pessoas, mesmo sem viver junto de elas. Grande e poderoso Deus da glória. Então, se nós outros miramos, aí seguindo mais adiante, vamos ver aí, em toda conversação com pessoas estranhas, haverá momentos de tensão, uns mais, outros menos. O discípulo do Senhor deve ser consciente que Deus está lhe dando o privilégio, a oportunidade de evangelizar, e deve tomar com muita responsabilidade, porque se trata de uma vida que necessita ser salva. Grande e poderoso Deus, era o caso de aquela mulher. Necessitava ser salva, como o caso de eunuco, necessitava a salvação. Grande e poderoso Deus da glória. Então, se nós outros vemos aí, seguindo na palavra de Deus, em João 4, a hora do versículo 20 ao 24, nós outros vemos aí, vamos seguir passo a passo, versículo por versículo, para que você entenda melhor a palavra de Deus. Então vamos aí ao versículo 20, diz: Nossos padres adoraram em este monte, e vosotros decís que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe dijo: Crede-me que a hora viene quando nem este monte, nem Jerusalém adorareis ao Padre. No versículo 22, miramos aí: Vosotros adorais lo que não sabeis. Nós outros adoramos lo que sabemos, porque a salvação viene de los judeus. Grande e poderoso Deus, ele estava dizendo à mulher que ela, como samaritana, falava de lo que adorava, lo que não sabia. Mas Jesus, como judeu, adorava sabendo, porque a salvação venia e viene e has venido de los judeus. Grande e poderoso Deus, e estava ali delante de aquela mulher. Mas ela não estava conhecendo verdadeiramente que Cristo era ele que estava falando, era o Messias del qual ela havia falado, dizendo: sabemos que
Messias viene, quando ele venga, nos ensinará todas as coisas. Mas ela não sabia, todavia, de que Cristo era. Ela disse: Senhor, me parece que tu eres profeta, grande e poderoso Deus, porque havia hablado de lo oculto, havia sido hablado de coisas que ele só poderia saber se lhe fuera revelado. Grande e poderoso Deus da glória. Então, nós outros vemos aí, no versículo 23, aí diz: mas la hora viene, e a hora es, quando os verdadeiros adoradores adorarão al Padre em espírito e em verdade, porque também o Padre tales adoradores busca que lhe adorem. No versículo 24, Deus é espírito, los que lo adorem em espírito e em verdade, é necessário que adorem. Grande e poderoso Deus da glória. E este, hermano, nós também já neste tempo em que devemos adorar a nosso grande e poderoso Deus da glória. Não só agora porque está a humanidade, o mundo está em pânico, o mundo está apavorado, o mundo está com medo, o mundo está, mas a adoração já deve ser de costume em nossa vida. A todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e os que não conhecem agora, Deus está falando com a humanidade. Naquele tempo ele estava falando com esta mulher, mas Deus vem falando com a humanidade, com o mundo, desde muito tempo. Grande e poderoso Deus da glória. Desde muito tempo, Deus está falando por meio de sua palavra e está buscando os verdadeiros adoradores. Grande e poderoso Deus da glória. Está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Grande e poderoso Deus da glória. Seguindo mais adiante, nós outros miramos, Jesus, em todo momento do diálogo, não perdeu o enfoque de salvar a mulher samaritana, sua família e toda uma cidade. Veamos em Juan, no capítulo 4, agora no versículo 25 e el 26, le dijo a mulher: sé que há de venir el Messias, chamado el Cristo. Quando ele venga, nos declarará todas as coisas. Aí o 26, miramos aí, irmãos, uma grande revelação. Jesus lhe dijo: eu sou ele que habla contigo. Grande e poderoso Deus da glória. Esta mulher, irmãos, ha tenido um grande privilégio de estar delante de Cristo, falando com ele e escuchar da boca de ele a verdadeira declaração de que ele era o Cristo, que falava com ela. E Cristo, com segurança, também estará falando contigo, porque estamos falando de sua palavra. Estará falando a tu coração, porque aqui ele diz: e eu sou ele que habla contigo. Aquela mulher samaritana ha ouído uma das mais verdadeira, uma verdadeira palavra, declaração. Quando Cristo dijo, quando ela falou, el Messias, quando ela falou: eu sei que há de venir el Messias, chamado el Cristo, quando ele venga, nos declarará todas as coisas. Aí Jesus lhe dijo: eu sou ele que habla contigo. E eu creio, irmão, que o coração daquela mulher, naquele momento, saltou fortemente dentro de si, ao ouvir da boca de Cristo, aquele que ela imaginava ser um judío, era um judío,
mas porque Cristo estava na terra em forma de homem. Grande e poderoso Deus, como homem, estava na terra e era judeu, porque havia nascido aí em Jerusalém, havia nascido em Israel, em la família de la linaje de los judíos. Grande e poderoso Deus da glória. Então, em Nazaré, havia nascido aí e era filho de Maria. Maria era judia e José, que era seu padre adotivo, também era judeu. Grande e poderoso Deus da glória. E assim nós outros vemos, agora a maior declaração que Cristo se declarou por algumas vezes, grande e poderoso Deus da glória, de que ele era o Messias. Aqui para esta mulher, ele se declara: eu sou ele que habla contigo. Grande e poderoso Deus da glória. Quantas vezes Cristo não tem hablado a seu coração e você não tem entendido que é Cristo? Grande e poderoso Deus da glória. Aqui a mulher já venia, estava falando com Jesus em alguns minutos já, um tempito já, mas todavia não entendia, imaginou que ele era somente um profeta. Grande e poderoso Deus da glória, mas Cristo lhe declarou algo mais que profeta. Ele Hijo del Deus viviente, ele Cristo, grande e poderoso, ele Salvador da humanidade, estava falando com ela. Grande e poderoso Deus da glória. E isto, eu creio que foi como um choque para a vida de aquela mulher. Então, nós outros miramos aí, irmão, a igreja do Senhor deve notar que a enseñança de Jesus é muito clara e contundente e objetiva, sempre ha sido llegar a la meta, la salvación de las personas. La palavra de Deus, grande e poderoso Deus, quando ela é ensinada da maneira que está escrita, grande e poderoso Deus da glória, então, o objetivo é salvar a vida do ser humano. A palavra de Deus, irmão, ela está de Gênesis Apocalipse, hablando, grande e poderoso Deus da glória, de Jesus, o Salvador da humanidade. Grande e poderoso Deus da glória está falando, porque o objetivo de ela ser revelada ao homem, ser puesta na mão do homem, no coração de ele, é para salvar a humanidade. Mas nós miramos quantas pessoas são enganadas e com tantas coisas que o mundo oferece, com tantas palavras, entende a palavra de Deus de diversas maneiras, mas a palavra de Deus tem um objetivo, é falar de Cristo, e Cristo é o Salvador da humanidade. Grande e poderoso Deus da glória. Então aí nós outros vemos que a palavra de Deus está cada dia hablando ao coração da humanidade. Em Juan, no capítulo 4, versículo 28, 29 e 30, estará falando: então a mulher dejó su cántaro e foi a la ciudad e dijo a los hombres, versículo 29, vení, ve a um homem que me ha dicho todo quanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad e vinieron a ele. Grande e poderoso Deus da glória. La mujer ahora já chegou em la ciudad já cambiada.
já com o coração transformado, porque ele havia tenido um verdadeiro encontro com Jesus. Ele havia derrado agora o seu cântaro, a água que estava necessitando em sua casa. Ele já tinha recebido uma água viva, como Cristo disse, que seria uma fonte de água que saltara para a vida eterna. Grande e poderoso Deus da glória. Então, ela agora negou com uma mensagem na cidade. Já não negou mais como aquela mulher que havia salido. Aquela mulher, em algumas traduções, disse uma rameira. Grande e poderoso Deus, uma mulher que, como Cristo, como ela disse que não teria marido e que Cristo revelou sua situação na vida de ela. Grande e poderoso Deus da glória, mas ela negou em la cidade, agora trazendo uma nova mensagem. Grande e poderoso Deus, e veni ver a um homem que me dijo todo quanto he hecho. Não será este ele Cristo? Grande e poderoso Deus da glória, então salieron de la ciudad e vieram a ele. Quantas pessoas, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, têm salido de seu lugar de acomodação, têm salido da posição que se encontra e têm venido ao encontro de Cristo. Grande e poderoso Deus tem venido ao encontro de Jesus e tem recebido a palavra de Deus e tem recebido a Cristo como Salvador, tem recebido um cambio na vida, tem visto que Cristo ha hecho um grande sacrifício e este sacrifício de Cristo nos traz grandes benefícios e nos garantiza a vida eterna. Grande e poderoso Deus da glória. Então, nós miramos aí, para concluir esta palavra, lo que Jesus hizo, você poderá fazê-lo. O que isso Jesus? Hablou com a mulher, predicou, ensinou a ela, grande e poderoso Deus da glória, o caminho da vida eterna, a salvação. Então, nós miramos que nós aprendemos grandes coisas e temos a vida eterna em la palavra de Deus. Então, você também pode, grande e poderoso Deus da glória, receber esta palavra, meditar em ela. Se você tem em sua casa, pode ler mais tranquilamente, pode ler, reler, ler outra vez, e Cristo vai começar a falar em seu coração. Assim como ele has visto em coração de eunuco, ele desceu de conhecer, e ha chamado seu discípulo que estava na cidade, e ha hecho ir hasta el camino, e ha encontrado com aquele varão, e ha subido e sentado em seu carro, e ha hablado de la palavra de Deus, desde a palavra em que ele eunuco estava lendo, e Felipe le agarrou e pensou na falar de Cristo, grande e poderoso Deus da glória. Você também, que é leitor da palavra de Deus, sabe que quando Cristo foi morto na cruz de Calvário em Jerusalém, grande e poderoso Deus da glória, quando ele ressuscitou dos mortos, em el terceiro dia, 2 de seus discípulos já iam deixando a cidade, porque Cristo, antes que fuera morto, ele disse, quedava em Jerusalém, grande e poderoso Deus da glória, mas eles, depois que seu Senhor havia sido mortos, eles estavam tristes, estavam desiludidos, estavam desanimados. Agora o que vão fazer? Estavam voltando ao campo. Mas Cristo mesmo foi ao encontro de eles. E eles iam conversando em ele caminho.
hablando de todo o que havia sucedido, acontecido em Jerusalém. Quando de repente, uma terceira persona, um terceiro ser, um homem mais se acerca e acompanha eles. Ele pergunta: que práticas são estas que tratais entre si, mientras caminham? E aqueles dois discípulos, mirando a Jesus e não o reconhecendo, grande e poderoso Deus, porque seus olhos estavam cerrados. Quantos olhos estão cerrados? Que lê a palavra de Deus e não entende. Lê a palavra de Deus e sigue sua vida normal, como antes. Mas a palavra de Deus diz: aquele que tem um encontro com Cristo, ele é cambiado. Ele não sigue da mesma maneira. Você has visto em la vida de la mulher que estava falando anteriormente. Ela tenido um encontro com Cristo. E ela agora ligou anunciando na cidade. E na cidade, em boa parte da cidade, vino onde estava Cristo. E lhe invitaram a ir à sua cidade. E oíram sua palavra, suas mensagens. Grande e poderoso Deus da glória. Então, e eles disseram: eres tu o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe todos estes acontecimentos que sucederam nesses dias de Jesus, e varão poderoso em palavra, aprovado por Deus, e nós esperávamos que ele viesse a livrar a Israel. Grande e poderoso Deus, e hoje é o terceiro dia que ele ha sido morto na cruz. E Cristo lhe habla: ó tardos de coração, para não crer no que está escrito na palavra de Deus. Talvez você também pueda ser um desses tardos de coração, mas hoje a palavra pode estar ligando a seu coração. Você que estar aí em sua casa, sentado em sua poltrona, porque por causa da pandemia não pode sair. O mais que se escuta é queda em casa. Quando você aqui em Peru, quando nós vamos chamar uma pessoa, a primeira voz que escutamos, ele diz: eu me quedo em casa. Já é gravado nos celulares. Então, por causa disso, muita gente está em casa. Muitos estão desesperados, porque está lhe faltando a plata, está lhe faltando o alimento. Muitos estão entrando na desesperação, mas está chegando a palavra de Deus. E Cristo é a solução para todos os problemas, inclusive para nossa vida espiritual. O problema espiritual é o que mais afeta o ser humano. Mas nesta noite, você pode tomar uma decisão. E aí mesmo, onde você está, você pode dizer: Senhor, eu te quero como Salvador personal em meu coração. E tomar uma decisão grande e poderoso, Deus da glória. E nós vamos orar. Amém? E eu dejo esta palavra ao coração de vocês. E vamos fazer uma oração. Apresentar sua vida, apresentar os países, as nações que estão passando por esta pandemia, como disse aqui em Peru. Grande e poderoso Deus da glória. Então, vamos orar ao Senhor, nosso grande e poderoso Deus da glória. Amém? Vamos orar, cierre seus olhos e oremos ao Senhor, nosso grande e poderoso Deus. Padre, te damos graças, Senhor eterno, por tu palavra, Senhor, que hemos, Deus grande de poder e glória, anunciado, Senhor, em este momento. Deus bendito de poder e glória, que hemos hablado de ti, de tu palavra. Deus bendito e poderoso, que és a fuente de esperança, que és, Padre, ó Deus, a palavra viva, como dijo Cristo, és a água viva, e que em nós puedes
é ser cambiado em uma fuente de água que salte para a vida eterna. Depende da maneira como crer, como obedecer. Deus grande de poder e glória, eu te apresento a todos aqueles, Padre, que nesta noite eu he visto, Senhor, que estão escutando tu palavra, Senhor eterno, Padre, Deus eterno e poderoso, aparato de celular. Sus nomes, Deus eterno, não mencionei nenhum, mas solamente de minha esposa, mas tu sabe, Padre, todos eles que estavam ouvindo tu palavra e que estão também orando agora, Senhor eterno. E se algum, Padre, ha sido tocado por tu palavra, ha sido tocado, Deus, e está tomando uma decisão neste momento, Deus grande de poder e glória, eu te pido que tu o receba como tu Hijo, Deus grande de poder e glória, lhe perdonando os pecados, perdonando, Deus grande de poder e glória, ele traindo uma esperança viva, lhe traindo ao coração de eles, Padre, Deus eterno, uma esperança viva, Deus bendito de poder e glória, porque Cristo dijo, todo aquele que vem a mim, de nenhuma maneira echo fuera. Grande e poderoso Deus da glória, então se todos aqueles que nesta oportunidade has tenido a oportunidade de ouvir tu palavra, porque este meio de comunicação, ele alcança o mundo inteiro. Deus bendito de poder e glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Padre, te pido, Senhor, Deus eterno, mira os corações de aqueles que estão se arrependendo, estão arrependendo-se delante de ti, e estão pedindo ajuda a ti, Padre. Deus grande de poder e glória, quantas famílias com desesperação, porque não há nada mais em sua casa, porque lhe faltou o trabalho, porque não pode trabalhar. Deus grande de poder e glória, mas tu eres o Deus Todo-Poderoso que supre as necessidades. Padre bendito, mira, Deus eterno, todos os hogares, Padre, e tu és poderoso para quitar este vírus, Senhor eterno, para echar fora, Deus grande de poder e glória, ponendo em libertar as nações, ponendo em libertar as vidas, Padre glorioso, Deus grande de poder e glória, em o nome de tu Jesus Cristo, Deus visita, Padre, cada hogar. Visita os hogares, Senhor eterno e soberano. Mas visitando, Senhor, cada hogar, Padre. Mas visitando, Deus grande de poder e glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tanto aqui em Peru, Padre, como em Brasília, como em todos os países, Padre. Bendito e poderoso Deus da glória, onde legou esta palavra, Senhor eterno, aqueles que han ouído, Senhor, aqueles que han mirado e se quedaram ouvindo, Deus, abra o coração deles, Padre, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que ouíram um pouquinho, mas hace que eles venham reflexionar em aquilo que ha ouído. Bendito e poderoso Deus da glória, Deus trabalha em cada coração. Deus, te agradecemos, ó Deus, por este dia e por esta oportunidade de ministrar tu palavra. Deus grande de poder e glória, ser com a vida de cada um. Aquelas famílias, Padre, que han sido infectadas por este vírus que está a nível mundial. Padre, muitas famílias que han perdido seus entes queridos. Ó Deus grande de poder e glória, que há tristeza, há desânimo nos corações, Padre, Deus grande de poder e glória, mas tu eres, Padre, alegria, e tu Espírito pode trazer novas esperanças. Padre bendito e poderoso Deus da glória, assim te a cada um, Deus grande de poder e de glória, dar às autoridades, Padre, estratégias, Senhor eterno e poderoso, para lidar com esta situação, Padre, e conduzir o seu país, Deus grande de poder e glória, da melhor maneira possível, Padre, Deus grande e poderoso, tomando as providências para muito pronto sair de esta pandemia, Padre, mas tu, Senhor, pode
en una sola vez puede librar todas las naciones, porque tú has recibido todo el poder en el cielo y la tierra. Padre bendito y poderoso, assim oramos, Padre, e te agradecemos, Deus grande de poder e glória, e que esta palavra venga, ó Deus eterno, por tu Espírito, queda gravada em los corações de todos aqueles que han oído, em nome de Jesus Cristo. Padre, esta é minha oração, a ti, agradecidos a ti por este dia, em nome do Senhor Jesus Cristo e por todas as vidas que han ouído tu palavra por este meio de comunicação. Padre, assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhe bendiga de maneira gloriosa no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã minha esposa estará com sua live e aí ministrando também a palavra de Deus ao coração de todos aqueles no nome do Senhor. Deus o bendiga em nome de Jesus Cristo. Amém.